Senhor Jesus Cristo ele seja pleno e abundante na sua vida, é o meu desejo, são as minhas orações, para que você continue firmado, firmada nos caminhos do Senhor. E para isso a gente precisa de algo crucial, a gente precisa de santidade, a gente precisa de santificação. E o assunto da mensagem desse momento, para você, para a sua família, vai abordar justamente esse tema. Santidade, santificação, algumas pessoas têm dificuldade de compreender, mas vamos olhar na palavra do Senhor as promessas que tem para nós e como é possível viver em santidade nesse processo de santificação. Feche seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, obrigado Senhor, mais uma vez nós oramos ao Senhor, falando contigo na certeza de que o Senhor escuta a oração, o clamor do teu povo. Nós te pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, venha falar conosco de maneira muito clara, Senhor, através da Tua Palavra, através, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa pregação, pois nós sabemos e cremos, como diz a Tua Palavra não volta vazia. Então nós não fazemos ideia do alcance e do poder majestoso que tem a Tua Palavra, mas anunciamos, mas pregamos, falamos a Teu respeito e anunciamos a salvação em Jesus. Obrigado, Senhor, por tamanhas promessas que encontramos nas Escrituras, mas para isso é necessário e imprescindível o viver em santificação dia após dia. Nós confiamos no Senhor e sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Por isso nos entregamos a Ti e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha, abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Nós vamos falar com o Senhor, nós vamos ouvir a voz do Senhor nesse assunto tão importante e crucial para um viver que agrada a Deus. Eu tenho falado, tenho repetido, algumas pessoas elas querem muito mais de Deus, mas querem fazer pouco para Deus. E isso é meio contraditório. Pense comigo. Eu quero muito mais de Deus, mas eu ofereço pouco ao Senhor. Então eu preciso oferecer mais para Deus, eu preciso viver uma vida que agrade ao Senhor, para pelo menos ter um senso de justiça. Não que nós sejamos justos, a Bíblia fala que não há um justo sequer, senão pelo sangue de Jesus. Mas para que a gente venha ter pelo menos um senso de justiça, vamos nos esforçar. Vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor e esse processo de santidade, de santificação, nos ajudará bastante. A Bíblia nos fala em Josué capítulo 3, no versículo 5. A Bíblia diz, Josué 3, versículo 5. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Um único versículo, mas com uma riqueza tremenda e profunda de esperança, de promessa, de responsabilidade para o povo de Deus. Vocês notaram aí? Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Afinal de contas, o que significa santidade e santificação? Você consegue compreender isso? Sabe diferenciar muito bem essas duas palavrinhas nas ações práticas que implicam sobre elas? Santidade é estado, santificação é processo. Deu para compreender? Santidade, estado, santificação, processo. Você vai entender no decorrer desse ensinamento, dessa pregação, porque muito se fala e tem se falado que a igreja precisa de um avivamento, que a igreja do Senhor Jesus Cristo está morrendo, que o povo de Deus está enfraquecendo diante de tudo o que tem acontecido, essa pandemia está fragilizando a igreja de Jesus Cristo e é necessário um avivamento. Em partes isso é verdade, em partes eu falo porque a igreja não morre. A Bíblia fala que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja de Deus, não tem como prevalecer contra a igreja de Deus. E quando eu coloco em parte é porque realmente a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa de um avivamento. Mas para que isso aconteça é necessário santificar.
Não tem como desejar o avivamento, não tem como buscar, Senhor, faz, desperta, coloca, traz o avivamento ao teu povo sem santificar. Vocês lembram quando Jesus ele foi batizado? Aquela pomba que desceu representando o Espírito Santo e pousou em Jesus. Aquela pomba, ela estava atestando e mostrando que ele era quem? Que Jesus era quem? Era o Filho de Deus. E a voz que ecoava nos céus dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, disse Deus Pai com relação a Deus Filho, na representação da pomba do Espírito Santo. Então notem que para santificar, a gente precisa de um ponto de partida, a gente precisa de um modelo. E quem é o modelo? Jesus Cristo. Se Jesus é o modelo, eu preciso imitar a Jesus. Então o que significa santidade? Porque algumas pessoas pensam que eu não posso ter pecado algum para ser um santo, para viver como agrada a Deus. Nesse ponto a gente já começa errando se pensarmos assim, até porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, e aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Então santidade não significa não ter pecado algum. Meus queridos, santidade é se separar para Deus, de maneira exclusiva para o Senhor. É estar empenhado e lutar contra o pecado dia após dia, tendo em mente que se a gente vier a tropeçar, se viermos pecar, a Bíblia nos garante que temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, e se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse processo, a gente precisa entender que nós somos pecadores, somos falhos, mas nós não desistimos dessa caminhada. O próprio Cristo, ele ensinou o que é preciso para nos santificar. A Bíblia em Marcos, no capítulo 14, versículo 38, a palavra de Deus diz assim: vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Não entenda isso aqui como muitos entendem, que isso aqui dá carta verde para pecar. Eu sou fraco mesmo, eu sou pecador, eu vou pecando. Não é isso que Jesus está ensinando. Ele está advertindo que a carne é fraca. E dentro dessa advertência, a ordem de Jesus, ela permanece firme. Olhe, vigiem, não somente isso, vigiem o tempo todo e tenham uma vida de quê? Oração, falar com Deus, para que não entreis em tentação. Então nós temos recursos e ensinamentos profundos vindo da parte do Senhor aqui, porque a gente quer muito as bênçãos de Deus, a gente quer um avivamento, mas a gente não dá um passo sequer para que isso venha acontecer. Então Jesus ensina que vigiar é necessário. O que significa vigiar? Quando você ouve essa palavra, o que significa vigiar? Com certeza você sabe que está atento. Você, por exemplo, você não vai na rua, eu espero que não seja dessa forma, de forma displicente, achando que tudo está seguro. Quando você vai na rua, você está em alerta o tempo todo. Você guarda o seu celular, os seus pertences, você anda olhando para um lado e para o outro, porque a gente sabe que estamos num mundo perigoso. Nós estamos reféns de assaltantes, bandidos, meliantes, a gente sabe disso. Então você não vai andar de qualquer forma na rua. Então por que com relação ao pecado você vai andar de qualquer forma? Por isso que Jesus Cristo disse, vigiem. Vigiar significa estar atento a todo o perigo que o pecado pode oferecer para nós. Mas Jesus não parou por aí. Jesus, além de dizer e dar ordem para vigiarmos, Jesus Cristo disse: orem também, vigiai e orai. E isso aqui você já sabe, eu tenho falado muito sobre isso, sobre oração, sobre falar com Deus. O que significa isso? É vida de oração, não orar esporadicamente, não falar apenas com Deus, falar apenas com Deus quando a gente quer alguma coisa. Isso não é vida de oração, isso é interesse pessoal. Vida de oração significa estar falando com Deus o tempo todo, de forma despretensiosa. Vida de oração é comunicação com Deus, é agradecer a Ele pelo que Ele é, não somente pelo que Ele faz, mas pela essência do seu ser, porque isso vai nos ajudar a fugir do quê? Da tentação. Por isso que Jesus Cristo fala, para que não entreis em tentação.
Então a gente aprende que é possível viver em santidade. Aí a gente volta para Josué, porque tem alguns fatores lá em Josué que foi lido, o primeiro versículo que foi lido aqui como ponto de partida, que nos ajudam a entender um pouco sobre esse processo de santificação. Volte lá para Josué no capítulo 3, versículo 5, porque Josué 3:5, para relembrar, a Bíblia diz: disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, notem, santificação não é opção, santificação é uma ordem. Ele não está dizendo, olha, se possível vivam em santidade, se possível se santifiquem. A ordem de Deus na palavra, na pessoa de Josué é clara. Santificai-vos. Percebam esse imperativo, esse tom que o texto apresenta. É uma ordenança do Senhor. E isso não é nada novo. Apesar de ter sido escrito há muito tempo, está lá no Velho Testamento, não é nada novo, até porque a Bíblia ela é viva. E a gente encontra mais na frente também, a gente percebe que essa ordem de santificação faz parte da vida do povo de Deus. Não é à toa que quando Josué, ele relembra essa ordem, isso também já havia sido ensinado no passado. Moisés falou isso lá em Levítico, por exemplo, Levítico 20, versículo 7. A palavra do Senhor diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A Bíblia está sempre relembrando da ordem, sempre falando, e isso deve fazer parte das nossas vidas. O próprio Jesus disse que um pai, ele não tem como negar algo que o filho peça. Então, a gente pode pedir ao Senhor que nos ajude nesse processo de santificação, porque Ele vai te ajudar. Ele vai fazer com que você tenha a força necessária, dada por Deus, para viver nesse processo de santificação. E a gente pode olhar para a palavra do Senhor e aprender mais a esse respeito. Olha só, em 1 João no capítulo 5, aí a gente avança para o Novo Testamento, em uma de suas cartas, João ele diz o seguinte, 1 João 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que façamos o quê? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Uma outra versão traz, os seus mandamentos não são pesados. Então, se Deus diz, santificai-vos, se Deus dá essa ordem, é possível cumprir. Pense, você que é pai, você que é mãe, você não vai dar uma ordem ao seu filho, uma ordem que ele não possa cumprir. Ou você vai fazer isso? Você não vai fazer isso, porque você ama o seu filho, você quer o melhor para ele, e tudo que você, em termos de ordem, porque você é o pai, você é a autoridade, não é o autoritário ou autoritária por ser mãe, mas quando você pede, quando você dá uma ordem aos seus filhos, com certeza é algo que ele pode cumprir. Pense comigo agora com relação ao nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se a ordem é dada, santificai-vos, é possível fazer. Com a ajuda de Deus, orando, vigiando, a gente pode fazer isso. Ainda em Josué, nesse versículo maravilhoso, a Bíblia fala e continua: santificai-vos, porque amanhã, olha só, porque amanhã, isso aqui nos dá uma ideia de tempo, mas não uma ideia de tempo que a gente, por exemplo, já que amanhã o Senhor vai fazer algo no nosso meio, amanhã eu vou me santificar. Não é assim que funciona. A gente primeiro precisa santificar. Essa ideia de tempo com relação à ordem de Deus significa que o processo de santificação é urgente. Você não pode deixar para santificar amanhã. Eu escuto muitas pessoas e algumas delas falam assim, geralmente isso acontece em épocas festivas, virada de ano, quando algo acontece primeiro como bênção, aí as pessoas geralmente dizem assim, se isso acontecer na minha vida, então eu vou fazer aquilo. Você conhece muito bem e tem visto relatos dos famosos pagadores de promessas. Eles primeiro pedem, esperam a graça acontecer, a bênção acontecer, para depois pagar a sua promessa. Só que de forma biblicamente falando, não é assim que funciona com Deus. Se a ordem foi dada no imperativo, eu estou sendo redundante aqui,
só para reforçar, é uma ordem, é imperativo, a gente precisa santificar logo, hoje, santificar hoje. Então a santificação não é para ontem ou para amanhã, é para hoje, porque amanhã sim, que Deus fará as coisas, porque amanhã, como diz a palavra, santificando hoje, amanhã estaremos prontos para receber as bênçãos de Deus. Você sabia que muitas pessoas não estão prontas para receber as bênçãos de Deus? Até pedem, clamam, não recebem. Um dos motivos, porque a gente nunca sabe de uma forma geral a plenitude da eternidade do propósito de Deus em nos dar as bênçãos, a gente sabe que é por graça, mas muitas vezes Deus não concede a bênção que você tanto quer, porque simplesmente você não está pronto para receber. Já parou para pensar nisso? Tem pessoas que não estão prontas para receber as bênçãos de Deus, recebem e não sabem como usar as bênçãos de Deus, até como usufruir. Então a gente precisa se preparar hoje. Pense comigo, já pensou se Daniel, por exemplo, se Daniel deixasse para viver uma vida de oração somente depois que caísse na cova dos leões? Não, Daniel orou antes e depois veio a prova na vida dele. Com certeza ele seria tragado, porque ele estaria em uma situação que ele não saberia como dar conta, porque não se preparou, não teve uma vida de santidade, e quando veio a dificuldade, imagine, agora Senhor, o que é que eu faço? Agora seria tarde demais, mas ele teve vida de oração, ele buscou ao Senhor, ele se santificava. A gente não pode atrasar as nossas vidas com Deus, para a gente não ser pego de surpresa, nem com relação às bênçãos que Deus derrama nas nossas vidas, e com relação às provas. Então a santificação é um processo que vem primeiro, a minha parte vem primeiro. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer a minha parte, não no sentido de que eu vou fazer para receber, mas eu vou fazer porque é uma ordem de Deus e a consequência é a ação de Deus na minha vida. Então não espere para amanhã, santifique sua vida hoje. Você pode fazer isso hoje em nome do Senhor Jesus, não perca tempo. E notem que, dentre essa questão de que a gente precisa entender, como a gente tem observado, que a santificação é uma ordem, que a santificação é para hoje, a gente sabe que o resultado é uma consequência. Deus vai agir nas nossas vidas, como diz a palavra, santificai-vos, porque amanhã, o que é que vai acontecer, de acordo com Josué 3,5? A Bíblia fala que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É garantia, é resultado de que as bênçãos de Deus, elas virão nas nossas vidas. O que é interessante é que muitas pessoas, elas colocam condições para Deus, pensando que pode barganhar com o Senhor, negociar com Ele. É por isso que eu tenho sempre lembrado, quando a gente tem vida de oração, a gente busca, não é errado pedir, entenda isso. A Bíblia nos ensina a pedir, até insistir nas orações, pedindo, clamando ao Senhor, não é errado. O problema é quando a gente faz isso, a nossa motivação é maior. A gente pede porque a gente quer receber. Deus não é um Deus que barganha conosco, viu? Não se engane, a gente não pode barganhar com Deus. Então algumas pessoas, elas acham que devem pedir, clamar, porque vão receber a bênção de Deus para que haja uma mudança de vida. Deus não é o nosso empregado. Deus não está aqui simplesmente para fazer a nossa vontade. Ele faz a vontade dEle. A gente até nem precisa dizer para Ele o que é que Ele deve fazer, porque Ele já sabe, como a Bíblia fala, antes mesmo de pedir, Ele já sabe do que a gente precisa. Nós precisamos obedecer primeiro a Deus, para aí sim, se for vontade dEle, por graça, receber as bênçãos, receber um livramento, receber a força necessária para encarar aquela situação, mas sempre com o foco de que é do jeito dEle, para Ele, por meio dEle. A gente não pode se esquecer disso, é da forma dEle. O motivo que faltam muitos milagres nas igrejas, no meio do povo de Deus, aí eu volto naquela questão, as pessoas têm pedido muito avivamento ao Senhor. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, mas não estão dispostas a viver uma vida de santidade. Como é que quer um avivamento do Senhor sem viver uma vida de santidade? Como é que querem alguma coisa de Deus, mas não estão dispostas a viver uma vida de santidade? E isso nos preocupa, principalmente em tudo que a gente está vivendo com relação a essa pandemia, o enfraquecimento de muitas pessoas. Notem, não se engane, nós estamos vivendo os últimos dias.
Se as pessoas não fortalecerem as suas famílias agora, que estão tendo uma oportunidade única na história, diante de tanta comunicação, diante de tudo que está acontecendo, se não se fortalecerem no Senhor, com certeza, quando a aparente normalidade acontecer, porque vai acontecer, Jesus só vai voltar, como ele mesmo disse, na palavra, alertando aos discípulos, ele só volta, o Filho do Homem só volta quando os homens estiverem casando, se dando em casamento, festejando, quando tudo estiver aparentemente normal, aí sem perceber Jesus volta, foi o que ele ensinou. Então não se engane, se as pessoas não se fortalecerem agora, quando voltarem, nós veremos mais uma vez movimentos de festas, movimentos de igrejas que estão preocupadas com programações, de igrejas que estão mais preocupadas com o bem-estar emocional das pessoas e não em alimentar de maneira sólida com a palavra do Senhor. Então você tem que se fortalecer agora. A gente precisa entender que apenas desejar os milagres de Deus, primeiro, isso é incredulidade. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia não nos diz para que a gente veja o milagre e depois a gente comece a fazer as coisas para Deus. É pelo contrário. A Bíblia nos ensina lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Então notem o que o versículo está dizendo. Os sinais, os milagres, as bênçãos, as maravilhas que Deus fará no meio de nós, elas irão seguir aqueles que creem. Então eu creio em Deus, eu busco a santidade nesse processo de santificação diariamente e os sinais, as maravilhas, as coisas de Deus irão me acompanhar. E a única coisa que a gente pode fazer para que Deus nos abençoe do jeito dele é santificar o nosso viver diário. Então não coloque condições para Deus, se santifique e os milagres serão uma consequência na sua vida. Santifique vigiando, santifique orando, santifique buscando ao Senhor, tendo intimidade com Ele. Como a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos, mas não para por aí. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santidade ela não é algo aparente para apenas mostrar para as outras pessoas, mas é algo que deve ser vivido de maneira intensa para o Senhor, porque é Ele quem nos vê em secreto e é Ele quem nos recompensa de maneira secreta. Diz a palavra do Senhor, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Que a palavra dele continue habitando no seu coração, que a palavra dele te fortaleça, é o meu desejo e as minhas orações, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.